Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. É uma alegria dar continuidade à nossa série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, na qual estamos examinando de forma clara e sistemática o papel da lei de Deus na vida da igreja, do indivíduo e da sociedade. No episódio de hoje, intitulado As Sanções Eclesiásticas em Hebreus, entramos em um aspecto essencial, porém muitas vezes negligenciado da teonomia, o papel da disciplina eclesiástica como expressão da justiça pactual no contexto da nova aliança. Se até aqui tratamos da espada do Estado e de seu papel na esfera civil, agora voltamos nossos olhos para a autoridade espiritual da Igreja e para o modo como o Novo Testamento, especialmente a Epístola aos Hebreus, apresenta a disciplina como sanção legítima, necessária e teológica. A modernidade secular costuma enxergar a disciplina eclesiástica como opressão, abuso de autoridade ou falta de amor. No entanto, o livro de Hebreus revela que a disciplina não é um instrumento humano arbitrário, mas um ato pactual, exercido sob a autoridade de Cristo, com o propósito de preservar a pureza da igreja, proteger a doutrina, corrigir o erro e confrontar a apostasia. A disciplina é apresentada como expressão pastoral da santidade divina, não como punição cega, como medicina espiritual, não como vingança, como exercício da autoridade de Cristo sobre seu corpo, não como controle institucional. Ao longo deste episódio, veremos que Hebreus trata a disciplina eclesiástica de modo profundo, como demonstração da paternidade de Deus, como advertência real contra a apostasia e como reafirmação da seriedade da vida pactual. Enquanto o Estado carrega a espada para punir o mal civil, a Igreja carrega as chaves do reino para manter a ordem espiritual. Ambas as esferas são distintas, mas ambas refletem a justiça do mesmo Deus que governa o céu e a terra. Este episódio nos ajuda a compreender que a santidade não é apenas uma exigência individual, mas uma realidade comunitária. A igreja é chamada a exercer disciplina conforme o padrão bíblico, não segundo padrões culturais ou sentimentalistas. E o livro de Hebreus nos mostra que negligenciar a disciplina é negligenciar o próprio Cristo, o rei e sumo sacerdote que governa seu povo por meio da palavra, dos sacramentos e das sanções factualmente aplicadas. Prepare-se, portanto, para uma exposição profunda e necessária sobre a disciplina eclesiástica à luz da teonomia e da teologia bíblica da aliança, examinando como o livro de Hebreus estabelece o fundamento espiritual e doutrinário das sanções dentro da Igreja de Cristo. Primeiro ponto do vídeo: a disciplina da Igreja e sua base teonômica. A disciplina da Igreja, conforme ensinada nas Escrituras, não é uma invenção eclesiástica tardia, nem uma prática meramente administrativa. Ela é, antes de tudo, um ato pactual, fundamentado na própria lei de Deus e continuado com autoridade espiritual na nova aliança. A disciplina é a expressão do governo de Cristo sobre sua igreja, aplicada pelos oficiais que ele instituiu e orientada pelos princípios morais que permanecem válidos desde o Antigo Testamento.
Assim como as sanções civis são a aplicação da lei de Deus na esfera estatal, as sanções eclesiásticas são a aplicação da lei de Deus na esfera da igreja. A base teonômica da disciplina surge, primeiramente, do princípio fundamental de que Deus governa seu povo por meio de sua lei. A lei define o que é santidade, o que é pecado e o que constitui rebelião pactual. A igreja não possui autoridade para redefinir pecado, relativizar mandamentos ou tolerar comportamentos que Deus condena. Em toda a Escritura, vemos que o povo de Deus é chamado à pureza moral e doutrinária, e que Deus sempre instituiu mecanismos para preservar essa pureza. Assim, a disciplina não nasce da vontade humana, mas da própria estrutura da aliança. O Antigo Testamento já revelava que Deus lidava com seu povo por meio de sanções espirituais e comunitárias. A exclusão temporária do acampamento, o afastamento do culto e as advertências severas contra a impureza ritual e moral eram formas de disciplina pactual. Essas práticas não eram meros regulamentos cerimoniais, mas expressões pedagógicas da santidade divina, preparando o povo para compreender o peso espiritual da obediência. O Novo Testamento não abole esse padrão, mas o eleva, mostrando sua raiz espiritual. A santidade da igreja é reflexo direto da santidade do próprio Deus. Jesus, em Mateus 18, confirma explicitamente a continuidade da disciplina ao estabelecer um processo que envolve admoestação, testemunhas e, em último nível, exclusão da comunhão. Esse processo não é facultativo, é mandamento do rei. E o fundamento teonômico aparece de modo claro quando Jesus conclui, afirmando que aquilo que for ligado ou desligado na terra será ligado ou desligado no céu. A disciplina é, portanto, um ato jurídico espiritual, refletindo a própria autoridade do Cristo exaltado. Essa mesma compreensão aparece com força na Epístola aos Hebreus. O autor apresenta Deus como o pai que disciplina seus filhos e afirma que essa disciplina é sinal de amor e pertencimento ao pacto. Em Hebreus 12, a disciplina é tratada como expressão da santidade de Deus, em ação na vida do seu povo. Se o Estado, pela espada, manifesta a justiça retributiva na esfera civil, a Igreja, pela disciplina, manifesta a justiça santificadora na esfera espiritual. Ambas procedem do mesmo Deus, mas são exercidas em esferas distintas. A disciplina tem ainda uma função protetiva. A Igreja, ao exercer sanções espirituais contra o pecado público, protege sua doutrina, seu testemunho e sua comunhão. A negligência da disciplina gera impureza moral, doutrinas corruptas, escândalos públicos e a degeneração da comunidade. A base teonômica garante que a disciplina não seja arbitrária, abusiva ou emocional, mas orientada pela palavra imutável de Deus. O objetivo não é destruição, mas restauração. Não é condenação eterna, mas correção pactual. A teonomia reforça que a lei permanece a norma objetiva que define pecado e justiça. A disciplina, portanto, só é possível porque existe um padrão externo e infalível. Se a igreja abandona a lei de Deus como fundamento, ela perde sua capacidade de disciplinar, pois já não sabe mais o que é pecado. O resultado é a anarquia espiritual e a apostasia doutrinária. Exatamente o que vemos em grande parte da cristandade moderna. Assim, a disciplina da igreja
é um ato teonômico, porque se fundamenta na lei de Deus. Obedece ao comando de Cristo, expressa a santidade divina e visa proteger a comunidade redimida. Ela não é um adorno opcional da vida eclesiástica, mas parte essencial do governo de Cristo. Onde a disciplina é negligenciada, a igreja se corrompe. Onde é praticada fielmente, a igreja floresce. Porque permanece ancorada no padrão santo e imutável da lei divina. Segundo ponto, o contraste entre juízo civil e juízo eclesiástico. Ao analisarmos a disciplina eclesiástica em Hebreus e sua base teonômica, torna-se essencial distinguir de forma clara o juízo civil do juízo eclesiástico. Embora ambos estejam fundamentados na lei de Deus, ambos sejam expressões de sua autoridade e ambos reflitam sua santidade e justiça, eles pertencem a esferas distintas, possuem instrumentos distintos e lidam com transgressões de naturezas diferentes. Essa distinção é crucial para evitar confusões doutrinárias e para compreender como Cristo governa integralmente a sociedade por meio de instituições diferentes dentro do seu reino. O juízo civil é exercido pelo Estado, que carrega a espada e aplica sanções temporais, materiais e corporais. Romanos 13 descreve o magistrado civil como ministro de Deus para punir o malfeitor, garantindo ordem social, segurança e justiça externa. Esse juízo lida com crimes e injustiças que afetam a sociedade. Homicídio, Gênesis 9:6, Êxodo 21, 12, 14. Números 35, 16 a 21, 30 a 31. Deuteronômio 19, 11 a 13. Agressão, Êxodo 21, 18 a 19. 26 a 27. Furto, Êxodo 22, 1 a 4. 7 a 9. Levítico 6, 1 a 5. Provérbios 6, 30 a 31. Estelionato, Levítico 6, 1 a 5. 19, 35 a 36. Deuteronômio 25, 13 a 16. Provérbios 11, 1. Adultério, judicialmente comprovado. Levítico 20, 10. Deuteronômio 22, 22. Idolatria pública. Deuteronômio 13, 1 a 5. 17, 1 a 5. E outros delitos previstos na lei de Deus. O objetivo do juízo civil é reprimir o mal social, restaurar a ordem e refletir a justiça retributiva de Deus na esfera pública. O juízo eclesiástico, por sua vez, não carrega a espada e não aplica sanções corporais. Sua autoridade é espiritual e suas sanções são pactualmente orientadas, voltadas para a correção interna, a preservação da doutrina e a pureza da comunhão. Em vez de espada, a igreja utiliza as chaves do reino. O juízo eclesiástico lida com pecados que afetam a comunhão da igreja, a pureza do ensino, a santidade do culto e o testemunho do evangelho, sejam eles privados ou públicos. Assim, pecados como heresias, divisões, escândalos morais, rebelião contra a autoridade pastoral e persistência no pecado são tratados não com penas civis, mas com admoestação, censura, suspensão dos sacramentos e, em último caso, excomunhão. A diferença entre ambos não está no padrão, pois o padrão é a mesma lei de Deus, mas na natureza da autoridade exercida. O Estado aplica justiça externa, a Igreja aplica justiça espiritual. O Estado pune para restringir o mal, a Igreja disciplina para restaurar o pecador e proteger a santidade do corpo.
O Estado age para manter a ordem social no contexto do âmbito civil. A Igreja age para preservar a ordem espiritual no contexto da comunhão do corpo de Cristo. A autoridade civil lida com crimes, a eclesiástica com pecados. E, embora muitos pecados sejam também crimes, nem todo crime é tratado pela Igreja. Nem todo pecado é punido pelo Estado. Cada esfera responde à sua própria jurisdição conforme designado por Deus. O livro de Hebreus ajuda a reforçar esse contraste ao apresentar Deus disciplinando seus filhos de modo espiritual e pactual. A disciplina de Hebreus 12 não é civil, mas eclesiástica e espiritual. Não trata de punições externas, mas de correção interna, santificação e perseverança. Hebreus trata diretamente da responsabilidade da igreja como comunidade da nova aliança, em confrontar o pecado, advertir contra a apostasia e preservar a fé dos santos. Ao mesmo tempo, Hebreus cita exemplos do Antigo Testamento de juízos civis aplicados no contexto pactual, como no caso de Moisés ou dos transgressores da lei, mostrando que Deus age tanto por meio de sanções civis quanto espirituais, cada uma na sua esfera. Outro ponto essencial é que o juízo civil é inevitável e coercitivo, enquanto o juízo eclesiástico é voluntário no sentido pactual. A submissão ao magistrado é obrigatória para todos os cidadãos de uma nação. Já a submissão ao juízo eclesiástico se dá no contexto da adesão voluntária ao pacto da Igreja. Contudo, uma vez dentro do pacto, o crente está sob autoridade real e objetiva. A Igreja não pode forçar fisicamente ninguém a obedecer, mas pode e deve restringir comunhão, sacramentos e reconhecimento público quando o pecado é persistente e escandaloso. Esse contraste, longe de criar conflito, estabelece harmonia entre as duas instituições. Quando o Estado tenta assumir funções espirituais, torna-se tirano. Quando a Igreja tenta assumir funções civis, torna-se abusiva. Mas quando cada esfera opera conforme o desígnio divino, o Estado aplicando a espada justa e a Igreja aplicando a disciplina espiritual, ambas servem ao reino de Cristo e promovem ordem, verdade e santidade. Em síntese, o juízo civil reflete a justiça de Deus na sociedade. O juízo eclesiástico reflete a santidade de Deus na igreja. Ambos são indispensáveis. Ambos são teonômicos. E ambos demonstram que Cristo, através da autoridade da lei de Deus, reina sobre todas as coisas, colocando cada instituição sob sua autoridade e dentro de sua própria jurisdição. Terceiro ponto, a unidade das sanções dentro do pacto. Bom, para compreender adequadamente a disciplina eclesiástica e sua relação com as demais formas de sanção previstas por Deus, é fundamental reconhecer a unidade das sanções dentro do pacto. Embora o pacto de Deus se manifeste em diferentes instituições, família, igreja e Estado, e cada uma exerça a autoridade de maneira distinta, todas as sanções, em última análise, procedem do mesmo Deus, operam sob a mesma lei e visam ao mesmo objetivo final, a manutenção da santidade pactual e a glorificação de Cristo como Rei soberano. Essa unidade não significa confusão das esferas, mas coerência teológica. Deus governa seu povo por meio de instrumentos diferentes, mas não contraditórios. A disciplina da igreja, a espada do Estado,
e a autoridade da família não são sistemas autônomos, são expressões diversas da mesma realidade pactual, ajustadas a propósitos específicos. Assim como há uma lei única, há também uma justiça pactualmente integrada que opera em níveis diferentes. O Antigo Testamento demonstra com clareza que Deus estabeleceu sanções que se manifestam em vários graus. Havia sanções civis aplicadas pelos juízes, sanções sacerdotais aplicadas no contexto do culto e as sanções espirituais aplicadas pelo próprio Deus. Esses níveis não competiam entre si, mas se complementavam, demonstrando que a justiça divina é multifacetada. O que muda no Novo Testamento não é a essência dessa unidade, mas a forma como as sanções se manifestam. Agora, sob o governo direto de Cristo exaltado e dentro da estrutura da nova aliança. O livro de Hebreus reforça essa visão ao apresentar Cristo como o sumo sacerdote que governa sua igreja com autoridade absoluta. A disciplina descrita em Hebreus 12, por exemplo, mostra que Deus corrige seus filhos de maneira espiritual e pactual. Mas essa correção não é isolada. Ela harmoniza com o ensino de Jesus sobre disciplina, com a prática apostólica e com a continuidade do padrão moral divino. A disciplina eclesiástica é uma extensão da disciplina paterna de Deus, mediada por oficiais da igreja e aplicada dentro da comunidade visível dos santos. Essa unidade também se manifesta na relação entre as sanções espirituais e as civis. Embora Hebreus destaque a disciplina espiritual como foco da igreja, ele não nega nem reduz a validade das sanções civis. Pelo contrário, quando o autor alerta sobre o juízo mais severo reservado aos que desprezam o sangue da nova aliança, ele faz um argumento a fortiori baseado nas sanções civis do Antigo Testamento. Se aqueles que rejeitavam a lei de Moisés morriam sem misericórdia, quanto mais severo juízo não merecerá. Esse raciocínio demonstra que o autor reconhece a continuidade do princípio pactual das sanções e enxerga esse princípio na realidade mais elevada da nova aliança. Assim, a disciplina eclesiástica não é um sistema isolado das demais formas de sanção. Ela é parte do mesmo arcabouço, porém aplicada na esfera espiritual. Da mesma forma, o juízo civil, ainda que distinto, opera como expressão pública do pacto de Deus. Em ambos os casos, a autoridade exercida deriva do mesmo Senhor. A norma é a mesma lei. E o propósito final é o mesmo: a glorificação de Cristo e a preservação da ordem criada e redimida. Bem, a unidade das sanções dentro do pacto também garante que nenhuma esfera se torne autônoma, tirânica ou relativista. O Estado deve julgar conforme a lei de Deus, e não segundo ideologias humanas. A Igreja deve disciplinar conforme a palavra, e não conforme tradições humanas ou sentimentalismos. A família deve corrigir conforme o padrão bíblico, e não conforme permissividade cultural. Todas as esferas encontram seus limites e sua legitimidade na mesma autoridade teonômica. Por fim, essa unidade revela que a justiça divina é integral. Deus não disciplina apenas espiritualmente, nem pune apenas externamente. Ele governa integralmente, corrigindo, instruindo, julgando e restaurando, tanto na esfera temporal quanto na espiritual. A teonomia reconhece essa harmonia e afirma que a lei, uma expressão da natureza divina,
permanece o fundamento de todas as sanções legítimas, sejam civis, eclesiásticas ou familiares. A Igreja disciplina para restaurar e preservar santidade. O Estado pune para restringir o mal e defender o inocente. A família corrige para formar caráter piedoso. Todas essas funções procedem da mesma soberania de Deus, revelando a unidade das sanções dentro do único pacto que governa toda a realidade. Bom, encerramos este episódio reconhecendo que a disciplina eclesiástica, longe de ser um elemento secundário da vida da igreja, é parte essencial do governo de Cristo e uma expressão legítima da justiça pactual. Vimos que sua base é teonômica, pois deriva da própria lei de Deus, que define a santidade, pecado e correção. Observamos também o contraste entre o juízo civil e o eclesiástico. Cada um possui sua esfera, seus instrumentos e seus objetivos, mas ambos procedem do mesmo Deus e refletem sua justiça de maneiras complementares. Por fim, entendemos a unidade das sanções dentro do pacto, mostrando que Deus governa integralmente por meio da família, da igreja e do Estado, cada qual em sua jurisdição, mas todos harmonizados sob a mesma lei e sob o reinado soberano de Cristo. Assim, a disciplina eclesiástica não é um adorno institucional, mas um dever pactual, uma proteção da igreja e uma demonstração da santidade de Deus no meio do seu povo. Onde ela é praticada com fidelidade, a igreja permanece pura e fortalecida. Onde é negligenciada, surge o terreno fértil para a apostasia, escândalo e confusão doutrinária. Este episódio nos lembra que Cristo governa seu povo com amor, verdade e justiça, e que a igreja deve refletir esse governo através da aplicação fiel da disciplina bíblica. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado este vídeo até aqui. No final, peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB no YouTube.